Olá, corações! Vamos para mais uma live? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a nossa live, nas lives de quarta-feira, é uma live temática, ou seja, eu trago um tema para vocês que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Olá, Natália, Daniele, Denise, isso. Olá, Nilza, Bru. Bru estava aqui na segunda. Amanda, sejam todos bem-vindos. Bem-vindas, né? Denise, isso. Gente, como eu estava contando para vocês, na quarta-feira é o dia que eu trago a live assim, com um tema. E o que eu vou começar a fazer agora? Toda vez eu vou trazer o tema e eu vou abrir antes para perguntas. E aí vocês podem fazer as perguntas, mas também pode fazer aqui ao vivo, tá bom? Mas só para assim, a gente já ir interagindo, a gente já ir conversando. Olá, Ju. E aí eu acho que é legal de eu abrir para perguntas, porque aí vocês fazem as perguntas antes, elaboram, e aí na hora da live eu respondo. Na segunda-feira vai continuar sendo perguntas e respostas. Só que depois eu tenho que falar com o Pedro que ele prometeu que se a gente batesse 12 mil seguidoras, ele ia começar a entrar no perguntas e respostas para ele dar a visão dele masculina e eu falar a minha visão. Para quem não sabe, Pedro é meu marido e diz ele que ia entrar, hein? Vou cobrar. Vamos ver se ele vai topar mesmo entrar aqui com a gente. Ju, hoje o tema da live vai ser sobre... na verdade, padrão de relacionamento, para ficar mais simples para vocês entenderem. Que é o que, Ju? É a gente entender por que eu sempre acabo me envolvendo com o mesmo perfil de relacionamento de homem, né? Por que acontecem as brigas da mesma maneira? Isso tudo remete a um padrão. E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje, eu vou explicar para vocês como é que esse padrão acontece, por que ele acontece, como é que ele é criado, para vocês entenderem como é que é a lógica psicológica, tá? Mas fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês desejarem, que eu também vou acrescentando aqui, tá? Olá, Maria, boa noite. Então vamos falar um pouquinho sobre padrão de relacionamento. Gente, até eu descobrir isso, até eu começar a estudar mesmo, que como vocês sabem, assim, são 13 anos de estudo, então é muito tempo me dedicando a conhecer o comportamento humano, a conhecer as interações, o que acontece, o que serve, o que não serve. É muito tempo mesmo estudando. E aí eu acabei descobrindo uma abordagem que chama análise transacional. É dessa abordagem que eu tenho um embasamento teórico para trazer para vocês, tá bom? Então é sobre isso que eu vou falar. Olha aqui, a Ju tá perguntando como superar uma pessoa super entupida, estúpida, grosseira. Ju, a gente vai falar um pouquinho disso, aí eu respondo sua pergunta, tá? O fato é o seguinte, gente. O fato é que eu comecei a perceber que na minha própria vida e também nas minhas clientes, nas minhas amigas, lá atrás, antes de eu atender, né, eu comecei a perceber até nas minhas amigas que existe um certo padrão, que tem um padrão tanto de pessoas que a gente se relaciona, como tem um padrão no próprio relacionamento, de tipos de jogos que a gente faz, de tipos de brigas, e que acaba que é muito cíclico, acontece sempre de uma mesma maneira. Olá, Grace! E aí acontece que existe um porquê, e todo esse porquê eu trago com embasamento na análise transacional, que é essa minha abordagem. Gente, pra vocês entenderem que abordagem é essa, vocês conhecem o Robert Chinachique? Então, o Robert Chinachique, ele embasa o trabalho dele todo na análise transacional. Inclusive, ele tem um livro que foi um best-seller, Carícia Essencial, teoricamente análise transacional, tá? Então, a mesma abordagem que eu trabalho, aqui no Brasil ela não é tão conhecida, mas ela é muito famosa nos Estados Unidos e na Europa. E é esse embasamento que eu trago no programa Reeducação Amorosa, tá, gente? Que, inclusive, as vagas estão, assim, nos últimos suspiros, nos últimos dias de inscrição, tá? Depois eu vou falar pra vocês. Natália, ótima pergunta. E aí eu vou responder sua pergunta direcionando pra cá. E, gente, se eu passar alguma pergunta batida, Ju, depois você me relembra, tá? A sua pergunta, pra eu responder todas vocês. Bem, o fato é o seguinte, eu comecei a perceber
na minha própria experiência, que existia um padrão tanto do relacionamento das pessoas que eu me interessava, que minhas amigas se interessavam, e depois mais tarde que eu fui perceber que os meus clientes também se interessavam, e também existe um padrão dentro do próprio relacionamento. Aí a Natália já fez a pergunta, né? Você acha que os nossos pais interferem na forma como nos relacionamos? E aí, Natália, você tá bem no direcionamento da resposta. E a resposta é sim. O que acontece é o seguinte, gente. Por que a gente tem um padrão? Por que a gente estabelece um padrão de relacionamento? E eu vou convidar vocês a pensarem junto comigo. Imagina quando vocês eram uma criança, tá? Você era uma criança. Quem era a sua referência? Quem era a referência que você observava tudo? Com quem que você aprendeu muitas coisas que você sabe? E a chance é que tenha sido com seus próprios pais. Lógico que tem pessoas que tiveram outros cuidadores, como a avó muito presente, um tio, uma tia, mas a nossa referência base são os nossos pais. Então, pro Bert Hellinger, desculpa, estou confundindo com os autores, pro Eric Berne, que é do analista transacional, ele diz assim, que até os 6 anos de idade, a gente está muito, como uma folha em branco, e tudo, ou uma esponja, melhor dizendo, como uma esponja, que a gente vai absorvendo tudo que a gente vai compreendendo do mundo. E aí, vamos supor que você seja uma família tradicional, pai, mãe, irmãos, tá bom? Eu vou pegar esse exemplo, mas se estende a figuras representativas. Pode ser avós, tios, figuras que fizeram parte da sua infância. Elas vão impactar a forma como você desenvolve os relacionamentos, tá? E aí, quando a gente é criança, os nossos pais, eles são figuras muito mágicas. Imagina, se você tem contato com uma criança, você vai perceber isso. A criança entende literalmente o que você faz. Tudo ela tá prestando muita atenção. Você tá falando uma coisa que pode ser baixinha, a criança tá ali, ó, antenada, prestando atenção. Com a gente foi a mesma coisa. Até os nossos 6 anos de idade, a gente foi absorvendo essa experiência. Então, vamos supor que eu seja de uma família em que eu via constantemente meu pai indo pro bar, tá? Eu ia ver meu pai indo pro bar constantemente, minha mãe ficando muito triste, e essa foi a experiência que eu entendi. Então, o homem é ausente. Então, não necessariamente como pai, mas talvez eu percebia isso. Olha, uma mulher sempre fica sozinha porque o homem sempre tá no bar, tá? O que acontece? Quando eu for crescer, eu vou entender que essa é a referência. Quando eu cresço, eu vou começar a buscar relacionamentos que se enquadram nisso que eu acredito que é a verdade. Por isso, gente, que às vezes a gente diz assim, que as nossas crenças nos limitam, justamente por quê? Porque quando a gente imagina que a realidade é de um jeito, a gente não consegue ver outras coisas que acontecem. Então, pode até ser que tinha um casal, sei lá, pais de amigos, que eram muito saudável, gracinho, o marido super presente, mas a minha experiência era um marido ausente, né? Significava que eu tinha um pai ausente e provavelmente minha mãe tinha, isso que é uma hipótese, tá, gente? E minha mãe tinha um marido ausente. Então, esse modelo ficou gravado pra mim. Qual que é o modelo de relacionamento que ficou gravado? Que o homem é ausente. Homem vai pensar nele, homem vai ir pra balada, homem vai pro bar, homem vai fazer o que ele quiser e a mulher tem que ficar em casa. Então, a gente aprende a como ser mulher e a como se relacionar com aquele progenitor que é do mesmo sexo que a gente. Então, eu aprendi a ser mulher com a minha mãe. E aí, eu vou entender o que é relacionamento e como me comportar como mulher vendo a minha mãe. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Então, por isso que os pais são uma referência tão forte e tão impactante nessa estrutura, no desenvolvimento da nossa estrutura. Isso daqui, gente, é um ponto que é extremamente importante. No programa de educação amorosa tem eu acho que é o 3º módulo, eu falo especificamente, eu vou direcionando direitinho para vocês como é que é a estrutura da pessoa, como o que os nossos pais passaram pra gente vai impactar em como a gente vai procurar o nosso companheiro, em como a gente vai estabelecer as nossas relações. Então,
Basicamente é isso, a gente fica ali como uma esponja e vai absorvendo aquilo. E aí, lógico que outras figuras vão ser representativas, como às vezes irmãos mais velhos, tios, avós, mas o básico mesmo a gente vai ver o nosso pai e nossa mãe. Ah, Renata, aí lascou tudo. Porque o meu pai, meu pai nem era casado com a minha mãe, né? Eles eram separados. Mas aí você pode entender como é que era um relacionamento deles. Ah, entende que existe respeito ou não existe respeito. Então isso tudo vai impactar muito em como você vai guiar a sua vida. E também tem a parte que a gente fantasia, a parte que a gente não vê e a gente conta uma história pra gente e a gente começa a reproduzir os relacionamentos com base nessa fantasia. Tá dando pra vocês entenderem um pouquinho? Deixa eu ver aqui, a Natália falou assim, mas meus pais sempre foram bons uns com o outro. Vou falar sobre isso, tá? Nunca brigaram na nossa frente e por que não consigo ter relacionamentos saudáveis? Ótima pergunta, Natália. O que acontece? A nossa referência primária vai ser os nossos pais. Só que, sobre relacionamentos. Só que pode ser que que seja um casal assim, super gracinha, mas pode ser que como criança você identificou essa falta de briga ou essa falta de um contato não como uma coisa, né, positiva. Você pode ter interpretado de uma maneira como, sei lá, vamos supor, é um casal ok. Eu não conheço o seu caso, tá? Eu tô pensando em outros casos aqui, tá, Natália? Que são pais que são ok, mas eu interpreto que pra ter um relacionamento tem que abrir mão dos filhos. Então aí inconscientemente eu vou negar ter uma relação, porque eu não quero abrir mão dos meus filhos. Então pode acontecer isso também, tá, Natália? São duas coisas que podem acontecer. Eu perceber que os meus pais tinham um relacionamento que pra mim, pros outros pode parecer que era muito saudável, mas pra mim, o meu pai roubava minha mãe de mim, então isso ficou como uma imagem negativa. Pode acontecer também, Natália, de que você tenha tido essa experiência com seus pais que era muito positiva tal, mas na interação com os seus pais mesmo com você, talvez eles foram super protetores demais e isso te inibiu de arriscar nos relacionamentos, te dando medo, por exemplo. Então a gente teria que analisar um pouquinho como é que foi o seu caso, mas geralmente, gente, a base a gente vai pegar dos nossos pais sim, e aí a gente tem que interpretar o que eles passaram e o que você interpretou do que existiu daquela infância, do que existiu daquele relacionamento, entende? Vi que outra pessoa falou assim, né? Bru, você também identifica assim. Aí eu pergunto pra vocês sempre acharam os pais de vocês um relacionamento saudável? Ou foi a partir de adultas que vocês começaram a entender que essa era uma relação saudável? Entende? Porque tem várias variáveis nesse sentido. Ok? Nossa, faz sentido, né, Natália? Sim, até hoje eles querem me proteger do mundo todo. E aí a gente vai para outro aspecto, então. Então a gente vai para o primeiro aspecto, que quando a gente tem um modelo em relação aos nossos pais, a gente pode reproduzir esse mesmo modelo. Ou a gente vai reproduzir sobre a fantasia que a gente tem sobre relacionamento. O segundo aspecto é como a forma como a gente foi criado, educado, que a gente tem algumas maneiras básicas, duas maneiras mais básicas de ser criado, tá bom? Uma maneira que é o salvador, ou seja, às vezes uma mãe ou um pai muito, muito presente, que chegava a sufocar, inibindo a pessoa de ser um adulto um adulto eficiente, vamos dizer assim. Sabe, eu tinha uma supervisora excelente. Eu não sei se vocês sabem, mas psicólogo geralmente precisa de um supervisor para ele poder atender, tá? Depende da abordagem, mas geralmente precisa. Mas eu tinha uma supervisora magnífica que ela falou uma vez para mim o seguinte: crianças muito bem-sucedidas serão adultos fracassados. O que significa isso? Significa que quando a criança foi extremamente bem-sucedida, tudo que ela queria ela tinha, ela não aprende a lidar com frustração.
ela não aprende a lidar com não, a contornar situações como problemas. E aí ela se torna um adulto frustrado, em que tem um problema no relacionamento, ela não sabe lidar com aquilo. E aí ela vai ficando irritada até que ela termina a relação. Ou ela vai ficando desgostosa porque não é do jeito que ela quis, e aí ela acaba ficando muito, muito sozinha. Então, tem essa pegada também de como você foi criada. A segunda possibilidade de criação também muito frequente, nós temos 3, né, na verdade, mas eu tô trazendo as 2 negativas, tá? A segunda possibilidade de criação são pais muito críticos ou muito autoritários. Aqueles pais muito críticos e muito autoritários pode inibir mais tarde, isso como adulto, vai representar como adulto, a expressão da sua autonomia. Tudo ele tem medo de fazer, ele tem medo de ir porque senão ele vai fazer errado. Ele tem medo de crítica, e aí na interação, no relacionamento de casal, isso dá um problema do caramba, né? Porque assim, quando você encontra, e aí muito provavelmente vai encontrar um companheiro crítico, quando você foi criada como sendo alguém que te criticava muito, você tende a encontrar um companheiro também muito crítico. Aí quando você encontra um companheiro crítico, você estabelece aquele mesmo padrão de relacionamento já muito comum para você, muito bacana. Muito comum e muito assim, aquele tipo de relação que você já está acostumada. E aí o que acontece? Eu tô acostumada com meus pais em relacionamento às vezes tóxico comigo. Por mais que eles tiveram boa intenção, um relacionamento tóxico comigo, em que às vezes eles super protegiam ou eles eram muito críticos. Quando eu vou para a vida adulta e eu vou ter relacionamentos amorosos, eu me deparo justamente com um namorado ou um marido muito parecido como meu pai ou minha mãe eram. Isso daí se chama simbiose, tá? É um aspecto dessa simbiose, a gente falou um pouquinho sobre isso na segunda, isso tem no programa Reeducação Amorosa muito bem explicado para vocês. E o fato é que quando isso acontece, gente, aí eu tô tão acostumada com aquele tipo de relação que eu tô numa relação tóxica e eu não consigo sair. Aí quando eu consigo sair, eu vou lá e entro em uma outra relação tóxica. Por quê? Porque é como se eu tivesse uma gravação de como as relações. Por Renata, lascou, hein? Eu tô sacando, então o negócio tá bem lascado. Porque eu tenho aqui o exemplo do que era dos meus pais, tenho a forma como eles me tratavam e caramba, deu um desespero aqui na minha alma. Então, o meu destino vai ser isso mesmo, vai ser me entregar esse padrão de relacionamento, lascou completo. A chance é que você fale mais ou menos isso pra mim, né? E o que eu posso te dizer é assim, lasca pra caramba se isso continuar no inconsciente. Se você não souber qual é a sua estrutura mesmo de personalidade, se você não conseguir identificar quais foram os treinamentos, Steiner fala sobre treinamentos, quais foram os treinamentos que seus pais te passaram, com boa intenção, mas que de alguma maneira limitam sua vida amorosa. Então, tudo que continua no inconsciente continua inacessível à transformação. E aí a gente fica com aquela sensação de que eu tento fazer, mas não consigo fazer diferente. Um pouco mais para cima, um pouco mais cedo, uma das seguidoras aqui perguntou, né? Como é que a gente faz para se livrar de uma pessoa que é extremamente grossa? E aí eu te pergunto, que esse talvez seja o seu padrão de relacionamento. Os seus relacionamentos passados eram pessoas assim grossas também? Se não eram, comece a pensar o que exatamente nessa relação, nessa interação com essa pessoa grossa, você está querendo dessa relação. Você está querendo que ele transforme através do seu amor, porque pode acontecer, né, desse pensamento. Você está querendo que ele seja diferente do que ele é. O que você tá querendo às vezes reafirmar com as grosserias dele? Alguma coisa que você mesma pensa sobre você? Porque isso também pode acontecer na interação. E isso vai estabelecendo um padrão também. Um padrão que você se relaciona com o outro para reafirmar crenças sobre você mesma.
Então, olha só como funciona. Por isso que eu falo, gente, quando é sobre relacionamento, tem toda uma estrutura envolvida. Tem estrutura do que veio dos meus pais, tem estrutura daquilo que ficou pra mim, do que eu entendi do que os meus pais, das relações dele, do que como eu me percebo. E a gente tá o tempo todo mesmo, sem generalização, é o tempo todo reafirmando crenças. Hoje, no dia de hoje, você reafirmou várias crenças sobre o você, sobre as pessoas, sobre o mundo à sua volta. No dia de hoje, às vezes uma situação que você achou que era batida, que era uma coisinha de sempre, simplesmente reforçou novamente um pensamento. E as relações fazem isso. Se você deixa isso no inconsciente, você continua nesse padrão de relacionamento, em que de novo é do mesmo jeito. Porque parece que você está fazendo uma coisa diferente, mas você só está reafirmando crenças. Faz sentido, gente? Olha aqui, vocês estão contando aqui pra gente, né? Sim, até hoje eles querem me proteger de tudo. Meus pais me protegeram do mundo, mas isso não me fez bem. Patrícia, não faz bem, porque lógico que foi com boa intenção. Eu quero ressaltar isso muito, gente. Eu respeito imensamente os pais. Eu tenho certeza que os pais de vocês fizeram o melhor que eles puderam, de verdade. Eles fizeram o melhor das intenções para criar. Gente, eu não tenho filhos ainda e eu imagino que não é uma coisa simples, né? Envolve muitas coisas e você vai dar o seu melhor para que o seu filho se desenvolva. Então, assim, talvez super protegeu achando que isso ia ser muito bom para você. Mas se de um lado é bom, de outro é muito ruim, porque aí te inibe muitas possibilidades. Então, eu falo e repito, de jeito nenhum a gente está aqui para criticar os pais, mas para compreender que o que aconteceu, o que você absorveu, tem consequência, por mais que eles tiveram boa intenção, né? E que agora, adulta, você pode fazer um novo movimento. Mas a chance real, gente, é que a gente não consegue fazer esse movimento sozinha. Não consegue mesmo. Por que a gente não consegue? Porque eu não disse agora há pouco que a gente está sempre reforçando as crenças que a gente tem? A gente está sempre reforçando as crenças sobre relacionamento, sobre a gente, sobre o mundo. E se a gente não tem um direcionamento, alguém que ajuda a gente a sair desse padrão, dessa caixinha, a gente só fica andando em círculos. Parece que está fazendo diferente, mas está fazendo a mesma coisa. Por isso, gente, eu reforço o convite para vocês. Vamos fazer a inscrição no programa Reeducação Amorosa, porque eu sei que o conteúdo que está lá vai ajudar vocês a sair dessas crenças limitantes, a sair desse padrão tão destrutivo que você se envolveu e que você precisa sair para ter uma resposta diferente. Gente, coloca na cabeça de vocês, para eu ter um resultado diferente, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Mas se falando de relacionamento, fazer uma coisa diferente não é simplesmente dar um passo diferente, é reestruturar muita coisa. Inclusive os Goodens falam muito isso, né? Que é importante a implementação de um novo pai, né? Novas crenças. Que aí, se você tem novas crenças positivas que não são limitantes, tá? Você pode desenvolver. Mas fazer isso sozinha, eu diria que é quase impossível. De verdade, tá? A gente no contato com o outro, no direcionamento com o outro, que a gente vai conseguir isso. Vamos lá, meu pai sempre me super protegeu, a Bru falando a mesma coisa. Ai, gente, tem essas consequências, né? E é interessante, quando a gente é muito super protegida, a gente começa a duvidar da nossa capacidade de fazer algo. A gente precisa de alguém, sente que precisa de alguém para nos orientar. E aí, gente, adivinha, superproteção, que tipo de relacionamento que uma pessoa que foi super protegida está disponível para ter? De dependência emocional. Claro, porque aí, se eu tenho que ser protegida, eu tenho que encontrar um companheiro que tope me proteger, né? Conforme eu acredito que seja uma proteção. E aí eu me ligo àquela pessoa como dependência. Eu preciso do outro para viver. Eu preciso do outro para
para realmente sobreviver, né? Acho que não tem outro termo. Para continuar a minha vida. E por isso criam-se relacionamentos de dependência emocional. E 100% dos relacionamentos de dependência emocional vão ser tóxicos. Vão ser relacionamentos que têm algum grau de abuso, né? Seja abuso psíquico, seja abuso físico. Eu sou sufocada mesmo. E para me libertar, acabo brigando e fica um mal-estar geral. Então, Patrícia, é uma tentativa que você faz, né? Você se sente sufocada, você briga e você acha que dessa maneira, uma sua tentativa de quebrar esse círculo vicioso, desse padrão de relacionamento. Mas não é brigando. O primeiro passo que você precisa é compreender como é a sua estrutura, como você funciona e saber exatamente o que você pode fazer diferente. Entendendo, gente, que quando eu falo assim, não é que tá tudo desorganizado, tá? É que às vezes a gente fala, fica, nossa, tá tudo desorganizado. Não, você vai descobrir no programa Reeducação Amorosa que tem muita coisa que você já faz que é muito bacana. E que bom, A partir dessa estrutura positiva, a gente vai criar uma estrutura mais forte, mais positiva ainda. Mas agora com um conhecimento que, assim, é muito mais profundo que você teve até hoje. Ok? Bullying na infância também entra nisso, Rê. Você está falando sobre o padrão de você ser crítico, das pessoas te criticarem? Porque se for, Natália, é sim, tá? O bullying na infância, ele vai reforçar uma visão que eu tenho sobre mim. Então eu fico pensando, por que tem umas pessoas que sofrem bullying, e tem aquelas que fazem bullying, e tem aquelas que nem sofrem nem fazem bullying? O que será que acontece nessa interação, né? E a chance aqui crianças que foram super protegidas em casa, quando elas vão para a escola, elas não conseguem lidar com os problemas da escola, não conseguem lidar com uma rejeição ali na escola e acabam se diminuindo e aí presa fácil para o bullying. A autoestima vai ficando mais para baixo, mais para baixo. Na adolescência, se essa autoestima não for levantada, o tipo de relacionamento que essa pessoa tende a procurar é uma outra pessoa com baixa autoestima também, e uma pessoa que, além de baixa autoestima, que pode ser até uma pessoa muito crítica, que tende a ter baixa autoestima, tá? Que uma pessoa que tem autoestima não tem por que ela sair pisando nos outros. Aprende isso, gente. Não tem por que uma pessoa com autoestima sair pisando em cima dos outros. Se a pessoa pisa, se a pessoa critica, se a pessoa manipula, ela tem baixa autoestima. Então, é um complexo que a gente vai reforçando esse padrão, né, de pensamento, ok? Eu também não consigo sair. Vocês não conseguem sair desse padrão, né? E não conseguem sair, gente, justamente por causa disso. Porque muitas das coisas estão no inconsciente. E a proposta no programa Reeducação Amorosa é justamente de ajudá-las a sair desse padrão. E eu vou compartilhar a minha história, porque é o que eu tô autorizada a compartilhar a minha história, né? Então, assim, na minha história, gente, eu tive um relacionamento extremamente abusivo no passado, um relacionamento que envolvia, né, reforçar muito das minhas crenças. E aí, o que acontece é que eu encontrei a análise transacional, encontrei essas técnicas que eu tô passando no programa Reeducação Amorosa e pouco a pouco eu fui melhorando e pouco a pouco eu fui me fortalecendo, fui aprendendo a me colocar, que eu acho que na relação amorosa isso é muito importante. Fui aprendendo como eu funcionava e como o outro funcionava, por que eu fazia o que eu fazia. No programa Reeducação Amorosa tem um tópico que diz, né, por que você faz o que você faz, né? Ou seja, por que você mantém alguns tipos de comportamento. E aí eu fui entendendo isso e a partir do momento que eu tive o conhecimento mais amplo, porque no programa você vai ter um conhecimento assim muito amplo sobre você, sobre o outro, sobre como se colocar. E aí, quando eu fui tendo isso, foi possibilitando que eu virasse assim, eu virei uma outra mulher, gente, outra mulher. Quando eu conto, um dia se vocês quiserem eu posso abrir real, assim, como foi minha história. E quando eu conto, as pessoas falam, não é possível, Renata, que era você. Não é possível que você se submeteu a estudo. Gente, eu já me submeti a cada coisa que, assim, hoje eu não me submeto definitivamente. Por quê? Porque eu fui tendo esse conhecimento, que é o que eu tô passando para vocês no programa Reeducação Amorosa.
eu fui tendo esse conhecimento, fui reforçando minha autoestima, aumentando o meu posicionamento, entendendo o que eu queria para minha vida e o que eu não queria e não ia admitir mais para minha vida. Mas isso foi um processo que eu trouxe mastigadinho agora para vocês nesse programa Reeducação Amorosa. E assim, é de assustar. A transformação é gritante. Minhas amigas da época de colegial, né, elas falam, Renata, você é outra. Você passou, né, de uma menina, porque eu considero assim, que se você se submete a relações assim, você é uma menina, para uma mulher. Porque uma mulher se coloca de uma maneira assertiva, de uma maneira em que ela reconhece suas necessidades e reconhece também as necessidades do outro. No programa Reeducação Amorosa, no último módulo, a gente fala muito sobre isso, né? Como você ser empático em relação ao outro, mas mesmo assim defender você, defender os seus posicionamentos. E falando de padrão ainda de relacionamento, uma coisa muito comum vamos supor que lá na infância você tenha tido treinamento, que é a falta de cabeça, né, que é um dos treinamentos possíveis, que é o seguinte: você sente uma coisa, por exemplo, você está com medo. Aí sua mãe ou seu pai viram pra você e falam assim, mas que frescura, para com isso. E você começa a aprender que aquilo que você sente é desconsiderável, tá? Que o que você sente não faz muito sentido. Quando você vai para a vida adulta, aí você vira assim pro seu marido, que seja, olha, eu não gostei do que você falou. Como é que ele vai responder provavelmente? Não, mas você é muito fresca, hein? De novo com esse papinho de que não gostei, tudo isso envolve problema. O que a pessoa faz quando ela está no padrão destrutivo de relacionamento? Nossa, você sabe que eu acho que eu fico realmente vendo problema onde não tem? Você sabe que realmente não deve ser tudo isso, não. E aí, o que acontece? A pessoa começa a duvidar dos seus próprios sentimentos, da sua própria intuição, e ela começa a se rebaixar no próprio relacionamento. Então, aquilo que foi feito lá atrás vai repercutir aqui na frente também. Mas como mudar o inconsciente? Patrícia, para você mudar o inconsciente, você tem que trazer para o consciente as coisas, né? E para você trazer isso, você precisa primeiramente saber como é que é a sua estrutura, o que está guardado dentro de você. E aí na psicologia a gente tem técnicas para isso, para você descobrir o que existe nesse inconsciente e ir transformando. A partir do momento que aquilo lá não é mais inconsciente, não está na sombra, aquilo é trazido para a luz. É assim que a gente trabalha, tá? Estou tentando muito mudar isso. E aí, gente, Silvânia, às vezes a gente tenta muito sozinha e é o que eu quero trazer pra vocês. Não precisa ser sozinha, sabe? Porque assim, às vezes a gente tenta muito, muito sozinha, tenta fazer o movimento e a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar porque lá no programa vocês vão ver. É porque são muitas coisas que estão interligadas e realmente uma engancha a outra. Que a gente chama de efeito elástico, sabe? Em que parece que você volta àquele passado. Então, assim, Silvana, sozinha é uma tentativa que ela vai ser frustrada, no sentido que a gente muda um pouquinho, mas não muda tanto, sabe? E às vezes o que falta na nossa vida, ou talvez na sua vida, seja uma coisa assim que dê uma mudada mesmo. Parar de ficar assim, só socorrendo uma dica aqui, uma dica ali e vamos ver de qual é esse, vamos ver o que a gente consegue entrar aqui e descobrir. E lembrando, gente, que quando eu falo, e eu falo do programa Reeducação Amorosa, eu não tô dizendo pra vocês que a vida de vocês vai ser sem problema, que as relações vão ser sem problema. Mesmo porque eu não acredito nisso. Eu acho que se alguém te vender que, olha, faça isso que você não vai ter mais problema, isso é mentira, né? Você vai ter nas interações, relacionamentos mais saudáveis que possam existir, você vai ter sim divergência de pensamento, mas o tchan do negócio, o que diferencia um relacionamento saudável de um relacionamento não saudável é saber lidar com o problema. E o que eu vejo é que as pessoas não estão sabendo, elas ficam emerges ali no inconsciente e aí vão e não conseguem solucionar. E aí elas ficam vivendo o mesmo padrão a vida inteira. A vida inteira. Eu contar aqui, a minha mãe viveu o mesmo padrão de relacionamento, sei lá, ela tá há 40 anos, né, com meu pai.
E aí, há uns 10 anos atrás, não, acho que não chega a isso, acho que não chega a 10 anos atrás, mas alguns anos atrás, ela topou fazer uma psicoterapia, foi o movimento dela, levou alguns anos e hoje ela se posiciona de uma maneira diferente, né? E o que eu trago para vocês no programa Reeducação Amorosa são os instrumentos ali da psicologia que vai dar uma direcionada muito mais acelerada. Então, eu estava até falando com uma seguidora esses dias, Renata, eu faço terapia com você ou eu compro o curso, né? Os dois não vai dar nesse momento. E eu fui muito sincera, eu ganharia financeiramente muito mais se fizesse individual, porque individual vem o dinheiro, vamos dizer, limpo e é mais que o dobro, né? É o dobro do valor do programa. Então, assim, o individual ia ganhar muito mais. Mas, sinceramente, se fizer o programa, se fizer o curso, já vai acelerar muito. Então, talvez nem precise de sessões. Talvez precise de uma sessão. Ou talvez nem precise de sessão nenhuma. Então, quando eu falo, eu tô sendo muito sincera. É que eu sei que no programa Reeducação Amorosa, vocês vão conseguir ter um embasamento muito grande e a partir disso, vocês vão solucionar muita coisa. E talvez nem precise de um processo de psicoterapia. Talvez você precise de alguma coisa pontual ou nem mesmo precise, tá? Eu saí de um relacionamento faz quase 4 anos que era o horror, mas graças a Deus eu me livrei. Tá, e graças a Deus mesmo. Relacionamento horroroso, gente. Acho que a maioria, 90% da população vai contar sobre relacionamentos assim, né? E eu acho que eles estão aí para ensinar pra gente, para que a gente entenda o que a gente não admite mais na nossa vida. E aí tem isso, né? Tem a autonomia. Gente, a gente não precisa mais viver como nossos pais, ou não precisa mais estar naquelas regras das crenças limitantes. Agora, como adultas, a gente tem autonomia de fazer diferente. E eu pergunto pra você, está usando sua autonomia? Está usando sua autonomia para ter o relacionamento que você deseja? Está realmente comprometida em ter uma vida amorosa mais saudável, mais tranquila e mais leve? Ou você ainda é dessas que fica assim, acho que isso não é muito verdade? Fica ainda duvidando da possibilidade de um relacionamento? E eu vou te falar uma coisa pra você, se duvida, tá? Olha, quem duvida é quem tem medo de realmente ter um relacionamento leve, de ter um relacionamento saudável. Porque ele existe? Existe sim. É para pessoas especiais? Não. É para pessoas conscientes. E pessoas conscientes conseguem, de fato, nutrir relacionamentos saudáveis, tá? Vamos ver aqui mais que vocês falaram aqui. Meu ex-namorado gritou comigo e me disse que eu não iria mudar. E terminamos um namoro, pois não aceitei. Pois é, Patrícia, agora prova pra ele que você muda. Mas muda por você, não por ele. Agora estou agora estou no relacionamento, acho que né? Agora estou em novo relacionamento, feliz. Já vai fazer 4 anos e 3 meses. A gente gosta muito de dialogar, além de namorar. Ele é amigo, companheiro, é amante, marido, é tudo de bom na minha vida. E aí tá, o que eu sempre foi uma coisa que quando eu encontrei meu marido, quando eu encontrei o Pedro, a gente se encontrou, depois eu posso até contar a história, né? Eu tava solteira já há alguns meses e aí a gente se encontrou numa boate. Aí tá, eu falei, esse camarada aí parece que tá interessado, né? Mas tudo bem. Eu tava um dia meio estressado, sapato apertando o pé, aí eu peguei e fui embora lá da boate e nem deixei meu número com ele, ele também nem me perguntou. Enfim, no outro dia, ele foi e me mandou uma mensagem. Eu falei, caramba, como é que ele conseguiu meu número? Aí minha anteninha já ligou. Esse camarada aqui tá afim, né, de mim. Acabou que em alguns dias depois a gente acabou ficando. E quando a gente começou a ficar e começou a namorar, eu queria que fosse um relacionamento diferente de tudo que eu já tinha tido. Porque quando vocês estavam falando aí de ter relacionamento horroroso, gente, eu já tive relacionamento mais que horroroso, tá? De novo, o dia que vocês quiserem eu conto mesmo. Enfim, aí eu falei assim, esse camarada vale a pena. Só que eu não queria cometer os mesmos erros que eu já tinha cometido. Eu queria que essa relação desse realmente certo. Foi nessa hora que eu mergulhei muito nos estudos, mergulhei em aprender, em aprofundar em como manter um relacionamento assim leve, saudável, porque ele valia a pena.
E aí, o que foi acontecer é que na interação com ele, durante o relacionamento, a gente passou por dificuldades, com certeza, né? Mas a gente conseguiu solucionar essas dificuldades mais mais rapidamente. E agora, quando a gente é casada há 3 anos. Eu não sei se vocês são casadas ou não, mas só que quando a gente casa, dá uma mudada no relacionamento, com certeza. E aí a gente enfrentou novamente as dificuldades. O que eu percebo? Que se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, talvez a gente nem conseguiria, né, estar junto, porque a gente enfrentou as nossas dificuldades. E aí eu trouxe e a gente conseguiu ir. Oi? Você tá assistindo? Ele tá assistindo. Oi, lindo. Então, continuando, ele é prova. Aí a gente enfrentou nossas dificuldades e a gente consegue estar aqui hoje juntos e bem. Justamente por quê? Porque eu trouxe esse conhecimento, Pedro foi assimilando esse conhecimento. Por isso que eu falo, o programa Reeducação Amorosa, ele funciona tanto para quem tá solteira e quer começar uma relação, e uma relação gostosa, leve, para quem tem um relacionamento já, para quem tá solteiro e já quer iniciar, como para quem tá num relacionamento e quer ter estratégias para manter aí o companheiro, sentindo a amante, sentindo bem a relação. Vocês precisam de estratégias, com certeza. Meus pais sempre me protegeram e nunca falaram de relacionamento comigo. Pois é, Thay. É um tabu, né? Falar sobre relacionamento. Meus pais e avós sempre foram muito críticos e tradicionais. E eu não consigo manter um relacionamento porque sou uma pessoa de gênio de cão. Gente, isso daqui, Ana, isso é uma crença que você tem sobre você. O gênio de cão. Gente, meu tio sempre falou, né, que é o rabinho do foguete. Falando que eu era brava. Então, assim, isso são crenças que a gente começa a acreditar que a gente é o gênio do cão, que a gente é isso, aquilo. E isso acaba fazendo com que a gente se comporte dessa maneira e cria uma certa resistência aos relacionamentos saudáveis. Respondeu. Tem gênio muito forte e sou muito crítica, ninguém me aguenta. Ai, Ana, eu tô achando que você tá cheia de crenças, hein? Conto sim. Faz ao vivo um dia só pra contar? Faço, gente. Um dia eu faço um ao vivo só pra contar pra vocês. A Patrícia pergunta assim, quem me ajudou foi o psicólogo. Patrícia, eu fiz processo terapêutico por mais de 10 anos da minha vida. Então foram muitos anos, muita leitura, mas assim, muita leitura mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou o ratinho dos livros. Então assim, muita leitura, muito curso. Nossa, eu já fiz curso que vocês não têm noção, tanto de curso que eu já fiz. Todo curso que parecia eu fazia, né? Eu ainda faço. Então, assim, foi toda uma logística para eu conseguir o conhecimento que eu tenho hoje e que eu segmentei no programa Reeducação Amorosa os conhecimentos mais importantes, aquilo que realmente fez diferença na minha vida amorosa, aquilo que realmente eu vi resultado em mim e nas minhas clientes, tá? Por isso fica o convite. Gente, as inscrições estão super acabando, tô falando sério, estão acabando. Se eu não me engano, acho que só vai até amanhã as inscrições. Então corre, faz sua inscrição para você não perder essa chance. Não vem falar que depois o universo não te ajuda não, porque eu tô aqui falando para você. Se inscreva, porque eu sei do quanto o tanto isso é positivo, o quanto isso realmente ajuda, tá? E ajuda mesmo. Vai te ajudar a fortalecer, vai te ajudar a conhecer um pouco mais você, vai ajudar você a reconhecer esses padrões de relacionamento. O que será que ficou aí guardado em você em relação a relacionamento? Que tipo de padrão você está se submetendo inconscientemente? Quais tipos de jogos psicológicos você participa? Você acaba jogando, você acaba participando, sendo conivente com esses jogos e acaba fazendo com que a sua vida amorosa fique um caos, em que tem momentos muito bons, maravilhosos e momentos muito, muito ruins lá para baixo. Então é como se fosse uma montanha russa, né? Não tem um equilíbrio de bom, gostoso. É ou muito bom ou péssimo, ou muito bom ou péssimo. Gente, isso não é normal, tá? Isso não é normal, isso não é saudável, porque o melhor é uma coisa mais estabilizada. Um relacionamento em que você se sinta mais estabilizado, que você sente frequentemente que tá ok. Porque relacionamento montanha-russa, coração, você tem que ter muito coração, né?
sozinha é muito difícil. Gente, eu sei que sozinha é muito difícil justamente porque, olha, as pessoas que eu vi que tentaram sozinhas, de olhar assim, eu sei dizer, olha, isso está acontecendo no relacionamento dela, mas elas não conseguem enxergar. Não conseguem, porque elas ficam preocupadas em assim, tá ruim aqui, vamos aqui socorrer isso. Tá ruim isso daqui, vamos socorrer isso. E elas não procuram a cura daquilo que não é socorrer coisas, é você saber qual que é o processo de cura, o que efetivamente vai te ajudar, vai te auxiliar a ter um relacionamento mais leve, mais prazeroso, e é isso que eu tô trazendo, tá? Como não fazer para o relacionamento a bagagem que trouxemos dos nossos pais, o jeito que nos criaram, como vimos nossos pais se tratarem um ao outro. A Grace tá lá, né? Ela tá inscrita no programa Reeducação Amorosa. Você vai ver isso no programa, tá? Reeducação Amorosa. Por quê? O que você precisa fazer na verdade, ressignificar isso que existe. Ressignificar todo esse padrão que veio para você. E quando você ressignifica, que dar um novo significado para isso que você trouxe, né? Que você traz na sua bagagem, aí você não passa mais adiante. Isso tem um espaço importante para você, mas isso não direciona mais sua vida amorosa. Então, Grace, no programa Reeducação Amorosa você vai ver sobre isso, tá? Eu acredito que no módulo 5, pelas perguntas que você já me fez, Grace, o módulo 5 e 6 vão ser os melhores módulos para você. E eu vou estar junto, logo eu vou liberar o link para você ter acesso ao meu WhatsApp e a gente vai conversando e eu vou te ajudando, tá? Pessoalmente. Vamos ver o que mais, temos mais perguntas. Relacionamento é comprometimento e dedicação. Ótima fala. Eu acredito realmente, é da Érica, né? Érica, é isso mesmo. Eu sempre falo isso e eu falo e refalo para vocês, porque eu acho isso muito importante. Muitas pessoas têm um mindset muito fixo em que elas acreditam que o relacionamento ele tem que ser bom. Tipo assim, encontrei o príncipe e agora tem que ser bom. Gente, isso daí é uma fantasia das piores. Relacionamento adulto é construído com as duas pessoas, é construído juntos. E isso é o que vale, é a gente construir esse relacionamento com a outra pessoa e ir desenvolvendo. Porque até onde eu sei, a gente se relaciona com outro ser humano. E até onde eu sei, outro ser humano também vai ser cheio de limitação. Então, quando eu tenho o conhecimento certo, eu consigo transformar essa limitação em uma potência aqui para o relacionamento. Quando começa o curso, tem datas de início e término? Patrícia, o curso só tem data de início, o dia que você paga já aparece no seu e-mail o link para você ter o acesso já ao programa e aí uma vez por semana vai liberando um módulo. E o pessoal que já comprou já está fazendo, tem gente que já vai receber o segundo módulo agora, acho que hoje ou amanhã, e aí você vai tendo uma vez por semana. E o curso fica disponível por 2 anos, 2 anos você tem acesso. Então, Renata, eu fiz aqui, mas ainda estou em uma dúvida. Aí eu volto, por 2 anos você pode voltar. Durante esse mês, um mês inteiro, eu vou estar em contato direto com vocês no WhatsApp. Então, o que eu estou oferecendo é assim, não apenas o curso, não apenas o programa Reeducação Amorosa, que com 5 ferramentas da psicologia, que vai redirecionar a sua vida amorosa, vai te colocar no controle da sua vida amorosa, em vez de você ficar aí, né, sendo, sei lá, mais passivo, você vai ser protagonista da sua vida amorosa. Você vai saber o que está acontecendo, vai saber o que fazer, vai saber como solucionar problemas no amor, né? E eu explico passo a passo. Além disso, você vai estar em contato direto comigo, que eu vou auxiliar vocês individualmente no WhatsApp, como vocês podem melhorar. Eu vou ajudar vocês ali no programa, né? As dúvidas que vocês tiverem em relação ao programa, eu vou estar ali no WhatsApp respondendo. Então, assim, tá muito completinho o curso, realmente vai trazer transformação para vocês e eu não consigo abrir muitas vagas, porque eu vou estar pessoalmente auxiliando vocês, pessoalmente falando com vocês. Então, esse papo de são vagas limitadas é verdade. Porque se eu abrir demais, como é que eu vou conseguir? Eu não tenho nem tempo, né, para falar com várias pessoas todos os dias. Então, eu limitei bem
o programa Reeducação Amorosa para isso, para eu poder auxiliar vocês de uma maneira bem individualizada, de uma maneira bem única. Você quer se inscrever? Corre no meu perfil aqui no Instagram, clica naquele link clicável, tá escrito Programa Reeducação Amorosa, tem um link, você clica e faça inscrições. As inscrições vão só até amanhã, você não pode perder essa oportunidade, você não pode de novo deixar para depois a sua vida amorosa, de novo ficar aí não sei mais quanto tempo chorando, sem saber o caminho. Não dá, gente. Eu tô contando para vocês que tem um caminho. É um caminho que é milagroso? Não, é um caminho científico, é um caminho que tem um direcionamento, é um caminho que tem um passo, né? Tem um passo a passo, você vai conseguir compreender. Então, eu não tô falando para vocês que vai ser uma coisa assim, que é milagrosa, como eu tô dizendo. Vai ser uma coisa que vai ser possível você realizar no seu dia a dia, vai ser possível você realizar no seu relacionamento, e digo mais, viu? Vai impactar em todas as suas outras relações. Relação com o pai, com a mãe, com o filho, relação no trabalho, porque você aprendendo a se relacionar bem no amor, você também aprende a se relacionar bem nas outras áreas da sua vida. Então é um investimento que é para muito além até da própria relação amorosa. E, gente, funciona. Por que funciona? Eu tô aqui contando pra vocês porque eu vivo isso, eu coloco isso em prática, de verdade. Então, tem um caminho. Para de ficar fazendo as coisas pela intuição de vocês, porque a intuição vai levar a gente pro nosso inconsciente, pra nossa limitação, e vai fazer com que a gente repita os mesmos padrões, né, de relacionamento. Teve uma seguidora que estava falando, teve uma seguidora que estava falando sobre a transgeracionalidade, e é exatamente isso. Padrão de relacionamento é uma transgeracionalidade, ou seja, passa de geração para geração. Enquanto a gente não corta isso, a gente nos impede ali de seguir adiante, nos impede de oferecer uma coisa diferente para os nossos filhos, né? Aqui, a Patrícia está dizendo, não tenho relacionamento amoroso neste momento. Patrícia, mesmo para quem não tem relacionamento amoroso, quando eu comecei a imergir em todo esse conhecimento, eu também não tinha. Então, o que me possibilita? Quando eu tenho esse conhecimento, me possibilita já iniciar um novo relacionamento com o pé direito, já sabendo ali identificar muitas coisas, sabendo identificar, por exemplo, os jogos psicológicos que acontecem, sabendo identificar a minha estrutura. No grupo passado, na turma passada, 100% das pessoas que participaram do programa de Reeducação Amorosa não estavam em relacionamento, e assim, foi uma coincidência mesmo, tá? De todas essas participantes, nós tivemos, acho que 4 ou 5 que começaram um relacionamento durante o programa de Reeducação Amorosa. Por quê? Porque elas conseguiram se curar, e quando elas conseguiram se curar, elas conseguiram ficar mais disponíveis para o amor e identificar que relacionamento que valia a pena investir, que relacionamento que não valia. Então, o programa de Reeducação Amorosa vale a pena mesmo para você que não tem um relacionamento no momento. Porque se você pretende ter um relacionamento algum dia, esse programa vale para você. E vale também para quem está em uma relação e quer melhorar essa relação. Gente, vale de verdade, tá? Pela intuição, só fiz cagada. Vamos abraçar a Grace. Porque eu também, pela intuição, só fiz cagada. A gente vai lá e mergulha no nosso inconsciente, né? Então, assim, é o ó do Borogodó. Deixa eu ver se tem mais. Você interage pelo WhatsApp? Interage, Patrícia. Só os participantes do programa Reeducação Amorosa vão ter o link do meu WhatsApp, em que eu vou auxiliando vocês a desenvolver melhor no programa. Se vocês tiverem dúvidas sobre o programa, eu fiz um módulo tal, tô com uma dúvida, Renata, eu vou pessoalmente responder no WhatsApp, tá? E também eu vou dar uma aula ao vivo só pro pessoal do programa para tirar dúvidas também, tá? Tem apostila, o negócio tá muito bem organizado, tá bem legal. Me chama no chat. Vem, Patrícia, faça que você vai amar. Corações, é isso. Deixa eu ver, acho que eu tinha umas perguntas aqui. Então, respondendo aqui de novo, quando começa o curso
o curso começa imediatamente. Quando teve a confirmação de pagamento, você pode começar imediatamente e tem duração de, você vai ficar disponível ali para você por 2 anos, né? Vão ser 6 módulos e fica disponível para você por 2 anos. Onde comprar, Renata? Aí é só você ir no meu link aqui no perfil do Instagram, ou vai no meu site, renatatanus.com.br. Mas eu quero ver você lá, quero ver você resolver essa situação toda, viu? Tá na hora, gente, de não ficar aí com inveja aí do vizinho, que tá com um relacionamento ótimo, parar com esse negócio de ter inveja dos outros e começar a ter uma vida boa pra você, de relacionamento bom pra você. Para ficar assistindo filme romântico e começa a ter uma vida romântica pra você mesmo, tá? Mas ao vivo eu estou em São Paulo. Não, mas o ao vivo é pela internet, é pela uma plataforma que chama Zoom. Então aí a gente encontra nessa plataforma que é como Skype, sabe? Como a gente está fazendo aqui agora, aí só para os participantes do programa Reeducação Amorosa Direcionada. Então vale muitíssimo a pena. Ok? Corações meus, era isso a live de hoje. Era para contar para vocês um pouquinho desse padrão de relacionamento, explicar para vocês um pouquinho sobre isso. Espero que as dúvidas tenham sido sanadas. Reforço, gente, o programa Reeducação Amorosa estão com as inscrições abertas. Vem com a gente, vem comigo para você poder reestruturar sua vida amorosa e ser feliz de verdade agora no amor daqui para frente, né? Ok, coração? Um beijo pra vocês e depois a gente se encontra, segunda a gente se encontra de novo numa nova live. Até mais, corações!